Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de mandarmos os salves, quero apresentar para vocês os nossos parceiros aqui do canal, Rubro Negro Raiz 09 e canal Flá Tavares. Peço para que vocês deem uma passadinha no canal deles e se inscrevam. O link estará na descrição desse vídeo. E antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Misael Barbosa, do Rio de Janeiro, Lenildo, de São Paulo, Marcelo, de Eunápolis, José Ivan, de Teresina, Piauí, e Marcos Gabriel, de Rondônia. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. E vamos começar esse vídeo falando sobre Gabigol, pois sem fratura, jogador sofre lesão ligamentar no tornozelo em goleada do Flamengo. O atacante Gabriel Barbosa foi a baixa do Flamengo na vitória por 4-0 sobre o Independente do Vale no Maracanã na noite de quarta-feira, resultado que classificou o time às oitavas de final da Copa Libertadores. Submetido a exames, Gabigol sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Havia, porém, a preocupação de que a contusão do atacante fosse mais grave. Até por isso, logo após ter sido substituído, ainda no primeiro tempo da goleada, foi levado do Maracanã a um hospital em busca de um diagnóstico sobre a sua lesão. Gabriel, aliás, havia retornado ao Flamengo após ficar fora das duas partidas anteriores por causa de um problema na coxa. A contusão aconteceu após uma disputa normal, com o atacante pisando em falso. Na saída do campo, Gabigol exibiu insatisfação com a condição do gramado do Maracanã, que foi trocado recentemente, mas não aparentava estar bom. E antes de se lesionar, havia dado o passe para gol marcado por Pedro, o segundo da vitória por 4-0. Agora vamos falar sobre Giuliano, pois o jogador tem nome ligado ao Flamengo e concorrentes ligam um sinal de alerta. Mesmo diante da pandemia, o Flamengo continua sendo um dos clubes mais poderosos do futebol sul-americano. Não é por acaso que a diretoria do time carioca conseguiu manter a maioria dos coringas que fizeram história no ano passado. E o rubro-negro segue atento ao mercado e não medirá esforços para fortalecer o seu elenco se aparecer alguma oportunidade de mercado. É lógico que a crise financeira em todo o Brasil reduziu a receita do mais querido, mas isso não quer dizer que o Fla não fará novas contratações. Se estiver dentro do orçamento financeiro, com certeza alguns novos atletas podem pintar no ninho do urubu. O jornalista Jorge Nicola não deixou claro a qual time pertence o dirigente que lhe assegurou que o Mengão também gostaria de contar com Giuliano, meia atacante que está livre no mercado após se desvincular do Al Nassr da Arábia Saudita. Com essa informação, é muito provável que a concorrência para ter o jogador tenha seu nível elevado e irá vencer quem seduzir Giuliano com a melhor proposta. Nicola também entrou em contato com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, para saber se existe realmente. E o dirigente informou que ainda não teve tempo para conversar sobre essa pauta com Bruno Spindel. Por outro lado, o repórter ressaltou que pelo fato de o atleta estar sem clube, o Flamengo pode sim buscar uma conversa com a comissão técnica de Domenech Torrent para saber se existe um eventual interesse na contratação de Giuliano. Vale lembrar que o rubro-negro tinha a intenção de contratar um atleta justamente nessa posição. Na avaliação, ainda com Jorge Jesus, ficou claro que o elenco não tinha uma opção para substituir Arrascaeta e Everton Ribeiro.
Na sua grande maioria, os jogadores de frente são mais para atuar pelos lados de campo. Agora vamos falar sobre Pedro Rocha, pois cláusula contratual pode fazer jogador sair do Flamengo e situação preocupa a diretoria. Jogadores de peso desembarcaram na Gávea nessa temporada. Pedro, Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Isla chamaram a atenção e foram contratados pelo Flamengo. Apesar das chegadas, saídas de peso também entraram na pauta, como Rafinha. Braz e Spindel trabalham em conjunto para segurar os principais atletas do elenco para a sequência da temporada. Pedro Rocha estava emprestado ao Cruzeiro pelo Spartak de Moscou, da Rússia. Seu vínculo no Mengão é válido até dezembro de 2020, com opção de compra ao término do contrato. Devido à pandemia da Covid-19, houve um prejuízo enorme com jogadores emprestados. Os acordos que eram válidos até 2020 devem causar prejuízos, já que ficou definido que os principais torneios nacionais terão fim em fevereiro de 2021. Por isso, os representantes do Mengão abriram conversas para definir não só os termos contratuais de Pedro Rocha, mas como de todos os outros jogadores emprestados. De acordo com a apuração da ESPN, as negociações pela extensão de vínculo do atacante vivem um entrave. O Flamengo deixou claro que deseja estender até fevereiro de 2021. Mas os russos não gostaram inicialmente da ideia. Um eventual retorno de Pedro Rocha à Europa em março de 2021 traria um prejuízo enorme ao Spartak de Moscou, que não poderia inscrever ele no elenco devido à janela de transferências já fechada. Pedro Rocha assumiu um papel importantíssimo no Flamengo nos últimos meses, surgindo como uma peça importante no setor ofensivo, ao lado de Michael, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Não está totalmente descartada uma possibilidade de extensão de vínculo até junho ou agosto de 2021. As conversas entre os clubes estão sendo intermediadas pelo staff do jogador. Pedro possui um valor de passe fixado em 8 milhões de euros, pouco mais de 53 milhões de reais na cotação atual. No total, foram 7 jogos e um gol marcado pelo mais querido. Ele está na reta final de tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.